Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Um feliz início de semana a todos, que se inicia hoje. Na meditação de hoje vamos falar sobre limite, controle. Antes de começar, eu gostaria de pedir que ouçam esse áudio até o fim, compartilhem no WhatsApp. Ouçam esse vídeo até o fim e compartilhe e curta no Facebook. Ouça esse vídeo até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho no YouTube. Ajude ao canal a prosperar e a ser usado como uma ferramenta de missionária para trazer as pessoas a Deus. Mas para isso depende de vocês. Tá certo? Vamos lá. Queridos irmãos, é muito importante que a gente tenha um limite na nossa vida, em tudo que a gente faz. O nosso corpo não é uma máquina, ele não é um robô. Até o robô tem limite. O nosso corpo não é infinito, ele não tem energia infinita, ele tem um limite. Então, quando você, por exemplo, trabalha demais, o teu corpo vai ficar fatigado. Se você passar do limite no trabalho, você já vai começar a ter consequências. Por exemplo, o nosso corpo é cheio de células, de músculos, e cheio de cada pontinhos. Então, conforme você vai lesionando esses lugares, muitos desses lugares não se recuperam. Essas lesões acabam provocando vai ficando cicatrizes, coisas que acabam não dando mais a função que aquele músculo tinha. Então ele vai perdendo essa função aos poucos. Aí quando chega na velhice, a pessoa começa a andar de bengala, começa a andar de muleta, começa a andar de andador, outros vão para cadeira de roda. Por quê? Porque tem não obedece esse limite. Então o que acontece? O corpo sofreu desgastes irreversíveis. Você entende? Então a musculatura precisa ter um controle. Então começou a sentir cansaço, para. A mesma coisa acontece com a voz da pessoa. Cantores que exageram acabam tendo problema na garganta. Caso José de Camargo. Por que ele começou a ter problema nas cordas vocais? Porque ele tinha uma potência de voz, mas ele queria ter mais do que ele podia. Então muitas vezes ele cantava no limite dele, em vez de ele cantar mais baixo, ele cantava no limite. E aí quando eu via um agudo, ele extrapolava. Então ele começou a estourar, lesionar as cordas vocais, e no lugar daquelas lesões começou a calificar, dar calo. E o que aconteceu? Ele começou a perder a voz, né? Começou a ficar rouco. Isso acontece com todos os cantores que vão perdendo um tanto da voz, por quê? Porque vai ter um desgaste conforme o tempo de cantar. Porém, quem exagera tem um desgaste mais rápido e mais forte, né? Então, a pessoa quando canta, né? Eu não sou cantor, não sou músico, mas eu entendo um pouquinho de música. Né? Eu sei que quando a pessoa canta, ela tem que cantar sempre um tom abaixo do que a pessoa pode cantar. Por quê? Porque na hora que chega a parte do refrão da música, que vem um agudo um pouco maior, a pessoa tem condição de levantar o tom e não estourar o seu limite. Compreende? Então, eu não preciso cantar, eu começo a cantar a música, por exemplo, é, parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu posso cantar mais alto? Claro que eu posso. Só que se eu cantar mais alto, a hora que chegar no refrão, a pessoa vai cantar mais alto. Então eu posso. Então, se eu chegar no refrão, eu aumento um pouco. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Senão é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Né? Então, eu posso aumentar. Agora, se eu já estiver cantando parabéns mais alto, se eu aumentar o tom no, no, no refrão, eu vou ter problema na minha garganta, vou começar a ter um desgaste maior. Então, eu tenho que aprender. Até para cantar, a gente tem que saber cantar. Não é sair cantando. Então, o Zé de Camargo ele exagerava nos gritos. Então, ele teve consequências graves na garganta dele. E isso acontece com todo mundo que exagera. Tem também a mente, a pessoa que exagera na mente, de usar a mente, também tem problemas graves. Assim como quem não usa. Então a pessoa que não usa a mente tem tendência maior a ter Alzheimer, a ter Parkinson, demência. Agora a pessoa que usa demais também, porque vai provocar lesões e desgastes fortes na mente. Então, quando você usa ela no limite, você usa ela de uma maneira controlada, você vai fazer bem à sua mente. É que nem um medicamento. Medicamento em excesso vai virar veneno, que nem na novela Alma Gêmea, tinha um medicamento lá,
é um líquido que tomado, né, uma erva, que tomada em pequenas doses, tratava doenças cardíacas. Mas se ela for tomada numa dose grande, ela causava um ataque cardíaco fulminante e matava, virava um veneno. E usaram na novela, uma das vilãs da novela usou esse veneno para matar um homem que estava querendo entregar elas. E depois ela tentou matar um outro homem na novela, que era o mocinho, só que aconteceu que foi que o mordomo acabou mudando as coisas de lugar lá, os copos, né? E ela acabou tomando veneno e ela que morreu envenenada com o próprio veneno. Entendeu? Então, queridos irmãos, como é que fala? Então é assim, né? E, e aí é, é então, como você vê, um remédio virou veneno. Uma pessoa que toma muito, a valeriana, por exemplo, é um calmante natural. Se a pessoa tomar demais, ela corre o risco de entrar em coma, né, até morrer. Então, por quê? Porque tudo em excesso vira veneno. A água, se você tomar ela em excesso, também vai te fazer mal. A limpeza, se você limpar menos, ficar a casa suja, vai te causar doenças. Se você limpar em excesso, também vai te causar doenças. Por quê? Porque você vai matar as bactérias boas, que nós precisamos dela para evitar doenças, né? Por que fala que a criança, quando nasce, tem que ter contato com o chão, tudo, porque ela precisa daquelas bactérias para ganhar imunidade, para não pegar doenças. Agora, quando a gente mata essas bactérias boas, a gente fica vulnerável a doenças. Então, tudo em excesso faz mal, tem que ter um controle. Tudo. Então, quer dizer, o trabalho em excesso pode causar às vezes, acidentes graves. Por exemplo, conforme você vai trabalhando durante o dia, o teu corpo vai ficando o quê? Ele vai ficando cansado, ele vai perdendo a força, você vai ficando mais cansado, mais sonolento, teu pensamento vai ficando mais devagar, você não vai conseguindo mais raciocinar tão como antes, né? Que nem, por exemplo, um motorista que dormiu no volante e matou meu avô, né? Motorista de ônibus. Ele virou à noite trabalhando, fazendo hora extra, e ele acabou pegando sono perto lá no viaduto e caiu do viaduto da Radial Leste em São Paulo na Avenida Salim Maluf. E aí meu avô acabou morrendo nesse acidente, como muita gente morreu nesse acidente. Quase todo mundo que estava no ônibus morreu, né? Então, o que que aconteceu? Esse motorista tinha que ter feito o quê? A última viagem que ele fez, com certeza ele já estava exausto. Então, ele não devia ter ido mais longe. Ele falou, não, vou parar por aqui que eu não estou contando mais. Mas por ambição, ele foi. E causou um monte de mortes aí, né? Tirando o pai de um menino de 11 anos, que era meu tio. Na época tinha 11 anos de idade. E no ano seguinte ele perde a mãe, vítima de um problema, de uma complicação de uma cirurgia de vesícula, né? Cirurgia laser. E acaba que ele ficou órfão de pai e mãe com 11 anos, com 12 anos de idade. Ou seja, tudo por quê? Porque é um cara responsável, passou do seu limite, né? Ele não atendeu ao limite do próprio corpo. Então chegou ao limite, para. Teu corpo ele vai perdendo a noção, ele não vai tendo mais aquele reflexo, aquela coisa. Então ele está cansado, qualquer coisa que você fizer pode te dar uma tontura, pode te dar um mal-estar, pode te dar um cansaço. Você já não tem mais aquele equilíbrio, então um escorregão é mais fácil você cair. Então, tu tem que entender o limite do seu corpo e parar. Não querer insistir, não, mas dá para fazer mais um pouco, ainda tá de dia. Não, deu o seu limite, para. Mas tem gente que é cabeça dura, que não quer ouvir, né? Até os animais sabem o seu limite, até os animais sabem o que é bom e o que não é. Você olha os animais, o animal toma sol, porque ele sabe que tem vitamina D. O animal, ele chega num momento que ele não quer mais fazer as coisas, ele para. A minha cachorra aqui, chega uma hora do dia, já quase na noite, que ela simplesmente ela deita, não quer levantar mais, não. Por quê? Porque ela viu que o limite do corpo dela já deu, ela já é uma senhorinha de idade, já tem bastante idade, ela não levanta mais, simplesmente, ela fica deitada lá. Se você não forçar ela a levantar, se ela vai para algum lugar, para fazer xixi, alguma coisa, que ela vaza a urina, ela não levanta. Por quê? Porque tem um limite. Os animais têm o seu limite. Vê se o leão vai caçar à noite. Não, ele caça de dia. Aliás, ele nem caça a leoa. Mas as leoas, de dia. Vê se os passarinhos saem voando à noite. Não, que hora que ele sai voando? Durante o dia. Chega um horário que você não vê mais passarinho voando. Por quê? Porque ele já chegou no seu limite.
Você entende? Então, eles vão descansar. Todo ser tem que descansar. Então, chegou no limite, tem que parar. Senão, a pessoa acaba tendo problemas, né? E principalmente se a pessoa já tem algumas deficiências, tem que diminuir mais ainda o pique, né? Entendeu? Então, é muito importante que nós, como é que fala? Que nós aprendemos a lidar com as situações que nós estamos vivendo. Então, o controle é essencial. Você entendeu? É preciso que nós controlemos a nossa, o nosso pique, né? Então, começou tal coisa, não está dando mais, parou. Está estudando, chegou no limite, parou, não consegue, não está mais conseguindo concentrar, parou, não. Vou tomar um cafezinho que está para estudar mais. Não, você não vai conseguir aprender mais nada depois disso, porque a tua mente já está exausta, então ela não vai mais absorver. Tudo que você estudar esse tempo aí, até você dormir, você não vai conseguir. Sem contar que se você não dormir direito, você tomando remédio, cafeína, chá, café, para controlar o sono, para estudar mais, vai acontecer o quê? Que você não vai ter uma noite de sono perfeita, porque essas substâncias não vão deixar você dormir, e você não vai recuperar a mente suficiente, não vai conseguir estudar direito no dia seguinte. Então é preciso um descanso, que nem eu, por exemplo, estou estudando para o concurso. De segunda, terça, quinta e sexta. Quarta eu vou na fisioterapia com a minha mãe. Sábado eu faço meu estudo bíblico. E domingo eu não faço nada de estudo. Eu faço alguma coisa física, mas mentalmente eu não faço nada. Deixo minha mente descansar. Né? O meu corpo precisa desse descanso, a minha mente precisa desse descanso. É preciso compreender isso. Né? Tá certo, queridos irmãos? Então, a Bíblia fala para a gente ter um limite, né? Salomão fala, trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Quando você trabalha demais, consequências vêm, falta de sono, cansaço excessivo, não dorme direito, e aí a pessoa começa a tomar remédio controlado para dormir, começa a tomar um monte de coisa, a saúde vai embora, a pessoa começa a sofrer problemas de saúde, por quê? Porque não faz as coisas direito, não segue o cronograma corretamente. Na vida nós temos 8 horas por dia para trabalhar. 8 horas para viver e 8 horas para dormir. E é preciso seguir esse cronograma. Você tem 8 horas para trabalhar, não mais do que isso. Então você tem que aprender a controlar a vida. Senão, você vai ter falta de tempo para uma coisa, vai fazer coisa em excesso do outro, vai ficar doente, vai ter problemas sérios de saúde. E aí depois, quando a doença entra, para sair é muito difícil. Entrou a doença, vai ter que aguentar as consequências aí por erro seu, por não seguir uma orientação de Deus, por não seguir o que é certo. Você sabe o que é certo, mas quer exagerar porque acha que é uma máquina, porque é um robô, porque acha que pode mais do que pode. Não é assim. Tá certo, queridos irmãos? Então, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que nós precisamos ter um controle da nossa vida, né? E que nem, por exemplo, teve um pastor que é, ele tinha controle da vida dele, tinha tempo, ele orava, ele meditava, ele estava com a palavra de Deus e ele estava forte. 3 demônios tentaram tentar ele, não conseguiram derrubá-lo pela força que ele estava. E aí Satanás mandou que os seus demônios ficassem vigiando ele. E perceberam que o segredo dele é que ele tinha um controle sobre a vida, que ele tinha tempo para fazer todas as coisas. Então o que fizeram? Começaram a fazer com que ele tivesse mais coisa para fazer e tirar o tempo dele. Ele se enfraqueceu de tal maneira e foi derrubado pelos inimigos, aí, pelos demônios. Né? Acabou caindo na tentação, na coisa. Por quê? Porque ele perdeu tempo, porque ele perdeu o controle que ele tinha da vida dele. Então é muito importante que nós tenhamos o controle da nossa vida. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas dedicadas à família e a Deus. Tá certo? Momentos de estar contando a palavra de Deus, momentos de você ver uma televisão para distrair, momentos de você se divertir com a sua família. Essas 8 horas é para isso. Então, vamos seguir a vida. A vida é isso. Não adianta você querer trabalhar, vai trabalhar 15 horas. Teu corpo não vai aguentar, teu corpo tem limite. Então, você vai trabalhar 15 hoje, para daqui a um mês, você ficar 2, 3 dias sem trabalhar por problema de saúde. Daqui a um ano, você entende? Você ganha tempo agora para perder em triplo depois. Porque é como se a gente fizesse um empréstimo, né? Quando a gente faz um empréstimo no banco, você pega R$ 1.000 para pagar 2, 3 mil, né? Com juros. A vida é a mesma coisa. Você pega um empréstimo então você tem um limite, vamos supor, 8 horas por dia. Você pega um empréstimo aí de 2 horas, trabalhou 10 horas hoje. Daqui a algum tempo, esse empréstimo de 2 horas, você vai ficar
2, 3 dias sem trabalhar. Entendeu? Para pagar esse empréstimo nessas horas. Porque o teu corpo vai te cobrar caro por essas 2 horas. Tá certo? Já preciso controlar. A vida é assim. Tá bom, queridos irmãos? Então, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês possam pensar, meditar sobre esse assunto, se organizar para ter um controle da sua vida. E sempre tem um dia que você não faça aquela rotina. Não pode todo dia fazer a mesma coisa. Então, de segunda a sexta você estuda, mexe com a tua mente. Sábado você se dedica a Deus e domingo você dá um dia de descanso para sua mente. Acabou. Tá certo? Faz como eu. É importante que nós tenhamos a mente descansada para trabalhar, porque senão nós vamos sofrer consequências e graves aí se nós não controlarmos a nossa mente, né? Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, na Trindade, dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que assim seja, eu agradeço e glorifico, amém. A paz do Senhor a todos, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus esteja com todos vocês. Que assim seja. Amém. Muito obrigado.